Hoje nós vamos falar de escritores que não gostam de ler. Por incrível que pareça, por mais paradoxal que seja, existem autores que não gostam de ler. É a mesma coisa que um pedreiro não gostar de cimento, de um médico não gostar de anatomia, de um marceneiro não gostar de madeira e de um matemático não gostar de fazer conta. Então assim, é uma coisa meio impensável. Então vamos lá. Um erro que nós percebemos logo em sites como Wattpad e outros semelhantes é que as obras são muito rasas e muitas vezes mal escritas. Quando você pega jovens entre 11 e 15 anos que estão iniciando, é normal que tenham todos esses erros, mas o problema não é esse público. O problema são pessoas que passam nessa idade e continuam mantendo essas mesmas coisas rasas e se tornam obras supérfluas. Vamos pensar o seguinte: o primeiro passo para o escritor é o domínio básico do idioma. Se você não entende nem seu idioma, como é que você vai escrever? É chegar a dizer que vai correr a maratona, mas acima do peso, bufando, sem aguentar caminhar 10 metros, você não vai conseguir. Se você não consegue fazer nem 100 metros rápidos, calcula 42 quilômetros. O primeiro passo é dominar o idioma, é a ferramenta básica. É a arma de qualquer escritor. O segundo passo é o contato com o texto. E sobretudo, como disse Lovecraft, uma leitura onívora, ou seja, tem que ler de todos os tipos de variação. Por quê? Se você não tem repertório de leitura, como você vai criar mente de personagens tão diferentes? Quando se lida com uma obra rica, geralmente eram autores que tinham essa capacidade de ler muitos textos diferentes. Porque entendiam que, para entender a mentalidade de personagens tão vastos, num mundo tão vasto que ele cria, às vezes o micro-universo é uma família conversando, mas se você não tiver entendimento de como pensa cada personagem, como colocar na obra. Os grandes autores fazem isso, te fazem entender pontos de vista diferentes, mas para isso precisa da complexidade de tanto a leitura. A vivência ajuda, mas a leitura te faz entender aquilo no papel. Porque ver um filme, por melhor que seja ver Game of Thrones, O Senhor dos Anéis, ou qualquer outra obra que virou literatura, né, que de literatura virou filme, você está vendo uma coisa que tem ator, tem cenário, tem audiovisual, tudo para embasar o texto. No texto é só você e o papel. E se aquele autor não conseguir entrar direto na tua mente, você deixa o livro. A grande sagacidade do autor é conseguir, só com o texto, te motivar a continuar com os olhos numa página. É milagroso. Se você parar para pensar, é mágica. Carl Sagan, na série Cosmo, definia que os livros são um ato de mágica, né? Rabiscos estranhos no papel, quando são passados aos nossos olhos, abre um portal onde você entra na mente do autor. Se você não consegue fazer com que a pessoa entre na sua mente, como é que você vai querer que alguém te leia? Mas para isso precisa de entender o texto, precisa ter contato com a leitura de todos os estilos. Pensa bem, muitos gostam de romances de época, mas se você não entende como funciona uma época, como escrever sobre ela? Se você não entende de contexto, como escrever um texto? Você pega textos lá que estão sempre baseados no que são os filmes da moda. Na época que era Crepúsculo, na época que era Vampiro, O Senhor dos Anéis, enfim. Tinha isso, era sempre pessoas falando: ah, meu livro é diferente. É um menino que foi para uma escola de magia, aí tu vai ver, só vê o Harry Potter. Aí você pega assim: não, meu livro é diferente. É um anão que vive num condado e tu fala: cara, isso é o Senhor dos Anéis. Por mais que tenham pequenas variações, você percebe que você não tem referência. Um exemplo: O Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia foram escritas basicamente na mesma época por autores que se conheciam. Mas eles tinham tanta base literária que eles, contando um tema muito similar, histórias completamente diferentes nasceram. Se você pega Game of Thrones, que tem toda essa referência literária em textos como O Senhor dos Anéis, em textos medievais, enfim, mas desses mais famosos e recentes, o autor ele cria uma coisa nova sobre isso. Ele cria uma linguagem diferente, porque ele tinha muita base literária para criar. Assim como um músico, você ouve uma música sertaneja, você ouve um pagode, você ouve uma música pop, e você sente diferença de estilo, é porque aquela pessoa tem um repertório musical para fazer pequenas mesclas, para fazer pequenos enxertos, onde às vezes uma diferença de 3, 4 acordes muda uma música completamente. Não, uma cadência, um verso rimado, uma coisa ali que muda um pouquinho, faz uma obra completamente diferente. Não é o que se conta, é como se conta, e para isso precisa de referência literária.
Se você vai escrever, provavelmente vai escrever sobre o Brasil. As pessoas muitas vezes querem escrever sobre longe, os jovens querem escrever sobre terras distantes, mas se você não consegue escrever sobre o que está ao seu redor, como é que você vai entender o distante? Até para entender o distante, precisa entender o redor. Tipo, a pessoa ela mora num subúrbio, ou no centro de uma cidade, mas vamos pegar um subúrbio, né? Uma cidade pequena, um subúrbio aqui do Brasil. E como vai escrever, bota nomes estrangeiros, bota clima que não tem nada a ver. E não entende, ou seja, bota coisas que não são alienígenas aquele tema. Você percebe a artificialidade. Para um autor botar o incrível, às vezes ele pega do que ele existe e constrói algo maravilhoso. Quando você pega a obra Incidente em Antares, né, o Érico Veríssimo consegue fazer com que uma greve de mortos a morrer bagunce uma cidade num cemitério. Ou seja, ele lida com zumbi, lida com questões sociais, com uma riqueza de psicologia muito grande. Ou seja, num tema, numa cidade pequena, com zumbis, mortos-vivos, de uma maneira totalmente nova. Vamos pegar, por exemplo, Crepúsculo. Crepúsculo, a autora, quando você lê a biografia, ela faz uma coisa interessante. Ela pega o tema de vampiro, mistura em Romeu e Julieta, e por o que ela mesma falou na biografia, ela cita que por ver o desenho dos anos 90 dos X-Men, ela deu poderes de mutante aos vampiros, ou seja, ela juntou 3 temas diferentes e fez uma obra que fez tanto sucesso. Né, por causa que ela conseguiu essa mescla. 50 Tons de Cinza foi pegar essa ideia de Crepúsculo e construir um romance rosa, né? Um romance com veias mais eróticas. Senhor dos Anéis inspira Game of Thrones, só que fazer uma linguagem mais adulta, mais pesada. Basicamente, se você pegar um filme como Scarface, né, pegar uma obra como Narco, foi basicamente misturar o Senhor dos Anéis e Narco nasce Game of Thrones. Né, Jogo de Poder, Breaking Bad, tudo isso. Faz o cruzamento de coisas novas entre si. Agora, se você não tiver a capacidade de ler, como você vai entender? Nós temos o Brasil, uma literatura riquíssima, autores maravilhosos. Só que muitas vezes também esses autores são apresentados de uma forma muito errada. Não se prepara o adolescente para entender o que são aqueles autores. Quando você pega, por exemplo, Machado de Assis, muitas pessoas torcem o nariz com a idade, mas ele era um gênio. Como ele coloca as colocações, você lê o Cortiço de Aloysio Azevedo, né, e quando você entende a complexidade de um simples cortiço, né, de poucas centenas de metros, que acontece uma aventura épica naquele pedaço, né, a Vila do Chaves, por exemplo, tem muito a ver com essa ideia, porque tem autores que lidaram com o tema também no México. Nós falaremos sobre autores tanto do Brasil como de outros especificando. Mas se você não tem a capacidade de entender, se você não tem a capacidade de contato com textos, como você vai lidar? Como você vai passar um mundo no papel que tenha verossimilhança? Um exemplo como o Aloysio Azevedo. Para ele escrever o Cortiço, ele fez uma reportagem, ou seja, ele se infiltrou no Cortiço, ele conheceu o hábito, o dia a dia, e fora toda a vivência literária que ele tinha para passar aquilo no papel. Então, para ser um bom autor, domine a ferramenta básica da linguagem, tenha contato com o texto e escreve sobre o que você sabe. E do que você sabe, implementa. Vamos dar um pequeno exemplo. A mitologia brasileira é muito rica. O nosso folclore é bastante rico. E nós temos descendência de vários povos. Nós temos descendência europeia, sobretudo portuguesa, africana de várias nações, indígenas. E por que não usar esses elementos? Atualmente até tem se utilizado. Quando você pega a Renata Ventura, por exemplo, ela usa muitas seres da mitologia brasileira. O Capelobo, por exemplo, né? A Rowling está usando algumas coisas brasileiras na sua obra. André Bianco, que não pode ser deixado de citar, com tudo que ele abriu de botar vampiros no Brasil. Um ser que era de uma localidade fria, que vivia num conto tipo Drácula, e consegue botar em São Paulo, ou seja, ambienta em São Paulo. Foi uma sacada interessante. Quando você pega Monteiro Lobato, que consegue fazer como Disney a terra brasileira. Ou seja, porque haviam referências literárias e você, quando passa ali, você identifica de onde veio essa referência literária para que o autor pudesse compor a obra dele. Agora, se você quer escrever, precisa seguir esses passos. Não adianta se fazer de outra maneira. Para quem gosta de escrever, tem que passar para ler. E ler não é uma obrigação. Ler é uma questão de hábito. Assim como que as pessoas que vão na academia começam e vão, né, doutrinam o corpo delas, quem gosta de ler vai criando o hábito. E o hábito da leitura vai puxando. Humberto Eco,
no Nome da Rosa, diz: os livros dialogam entre si. Quando você lê um autor, ele está embasado em referências diretas ou indiretas a vários. E isso daí faz diferença quando você lê. Se você vê o Nome da Rosa é uma coisa, você lê o Nome da Rosa é outra. A quantidade de referências, o jogo psicológico, o cinema não tem como passar. O audiovisual é limitado para entrar na psique dos personagens. Alguns tentaram, mas nunca deu muito certo. Quando você vê o Clube da Luta e você lê o Clube da Luta, por mais caprichado que o filme seja, o jogo psicológico do livro é muito diferente. Quando você pega tudo isso, é diferente. Por mais bem transposto que um filme seja, ele vai respeitar muito a obra, mas ele não é a obra original. A mesma coisa quando você pega roteiros de livros que foram baseados nos filmes, ou seja, pessoas que romancearam o filme, não fica igual. O filme é mais original, por mais que o livro seja bem feito, ele está em cima de uma ideia da história, então está na visão do autor daquele romantização sobre o filme. Em resumo, se você quer escrever bem, tem que ter o hábito de ler, e não ler um tema, ler de tudo. Por exemplo, se você quer pôr um personagem que pensa de época, como você não vai saber escrever uma carta, mandar um telegrama, entender os costumes e hábitos, entender a raiz, senão a obra se torna rasa e dispensável. Geralmente o leitor, se ele não se agradar nas primeiras páginas do romance, ele vai abandonar. Não é pessoal. As pessoas têm outras coisas para fazer. Se não atrair de cara, se não tiver o que a pessoa quer, você não vai conseguir escrever para todos os públicos. É impossível, ninguém escreve para todo mundo. Mas no seu nicho de leitor, se você não encantar de cara, não adianta. Algumas dicas, por exemplo, se você pegar André Bianco, para começar na literatura nacional, André Bianco, Renata Ventura, Eduardo Spohr, quando você pega também Deuses Caídos, você pega livros como esses, do Gabriel Tennyson, se eu errei o nome dele, desculpe aí também, você pega a capacidade deles criarem um mundo de fantasia a partir de coisas concretas do nosso mundo real, coisas que parecem impossível. Quem viu Cidade Invisível entende muito bem o que eles fizeram nos seus livros. É uma série da Netflix muito boa, falaremos sobre ela no canal. Voltaremos a esse tema no próximo vídeo. Se você gostou do tema, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação e deixa seu comentário aqui para a gente poder conversar. Valeu!